Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos presentes aqui na nossa página para mais um encontro, para mais uma visualização, para mais uma reflexão acerca da nossa querida doutrina espírita, através do canal da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Júlio Antônio, sou trabalhador da casa. Vamos hoje falar sobre doenças da alma. Dentro dessa temática, nós vamos abordar uma bibliografia básica e com algumas reflexões acerca desse tema, pautados no nosso cotidiano, puxando um pouco mais próximo para a nossa realidade. Diante disso, vamos começar sempre com uma prece, e antes dessa prece, trago uma página inicial para reflexão, inclusive durante o estudo, que tem o mesmo nome do nosso tema. Doenças da Alma, do livro Justiça Divina, de Emmanuel. Peço licença para ler aqui ao lado a página de preparo. Na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível acredites estejas sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física. Entretanto, é preciso pensar que as moléstias do espírito também se contam. Companheiro que te fala aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito que soubeste, mais tarde, estar encaminhando na direção da loucura. Enxergaste outros promovendo festas e estadiando poder, a escorregarem logo após no engodo da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentam as forças da criatura em processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre. Aqui, o egoísmo sombreia a visão, ali, o ódio empeçonha, o cérebro acolá, o desespero mentaliza fantasmas, adiante, o ciúme converte a palavra em látego de morte. Não observes os semelhantes pelo caleidoscópio das aparências. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes, mas nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, funcionarem por medicação compulsória. Deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina: compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta, compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. Emmanuel. Nesse momento, convido meus irmãos e minhas irmãs a fecharem os olhos da carne e elevar o pensamento e o sentimento a Deus, Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que orienta os trabalhos da nossa casa e das casas por quais vocês possam vir a frequentar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de refletir não somente nas doenças do outro, mas principalmente nas doenças da nossa alma. Fortalece nossa fé, Senhor, para que possamos perceber-nos doentes e dentro dessa percepção que a gente tenha forças e coragem para lutar contra essas doenças. Em teu nome, Senhor, agradeço e peço permissão para dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Assim. Bom, diante dessa página de Emmanuel,
nós temos uma reflexão inicial que é em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O item é o item 11, que está dentro do contexto da mensagem: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, o item que nós separamos foi do seguinte, contém a seguinte mensagem: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida. Se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Esse fragmento está no texto de Mateus, capítulo 9, perdão, versículo 10, 11 e 12. Trazendo para a nossa reflexão, quando a gente fala de doenças da alma, não tem como não pensar nessa frase. Não são aqueles que estão sadios, não são aqueles que gozam saúde e que precisam de médico. E, curiosamente, estamos aqui refletindo sobre um tema da doutrina dos espíritos, enviadas através da codificação e do bom senso de Allan Kardec, dentro do criterioso trabalho dos mentores dessa obra e trazido para nós por diversas obras, diversas palestras, diversos estudos. E dentro dessa concepção, a gente tem que ter essa ideia de que nós somos doentes. Somos, não estamos. Nós somos merecedores da felicidade. Estamos caminhando para ela numa linha evolutiva que busca trabalhar o bem, que busca ver o belo e o bom. Então, dentro disso, a gente não pode esquecer que nós estamos em condição de auxílio médico. Seja auxílio médico espiritual, seja auxílio médico do corpo físico. Mas, nesse momento agora, nós vamos falar do auxílio médico espiritual. E aí, dentro dessa situação, a gente trabalha com a ideia de que nós montamos parâmetros de perfeição, nós montamos parâmetros de boa vida, de curtir a vida, de aproveitar a vida, e a gente às vezes meio que se perde nesses parâmetros, porque a gente tem a tendência de tentar seguir esses parâmetros. Então, muitas e muitas vezes a gente olha para um familiar, para um amigo, para um vizinho, e percebe uma roupa nova, uma casa confortável, vídeos, fotos demonstrando momentos de alegria, momentos de descontração. E a gente meio que idealiza ficar próximo desse entendimento, ficar próximo dessa realização. E muitas das vezes a gente passa a não perceber mais as nossas necessidades e a gente passa a criar necessidades. E dentro dessa criação de necessidades, a gente meio que não respeita os nossos limites. E às vezes não respeita o limite do outro também. Então, dando prosseguimento a essa reflexão, quantas e quantas vezes nós chegamos ao trabalho, chegamos à escola, chegamos à casa espírita, percebemos um irmão, uma irmã feliz, trabalhando avidamente, concentrado na tarefa, comentando somente situações positivas. E às vezes a gente fala assim: nossa, que bom, né? Nosso amigo está tão bem, nossa amiga está tão feliz. Só que às vezes ele esconde alguma coisa lá dentro que ele ou não consegue, ou não quer, ou ela nem quer tentar para não afastar quem está próximo dela. Situações, ocasiões que não foram positivas, digamos assim, de início, porque foram contra o entendimento dela de positividade ou dele de felicidade. E às vezes eles calam. Não é que eles disfarçam por simples dissimulação. Não. É porque simplesmente eles tentam superar sem pedir um auxílio. E às vezes a gente não percebe. E dentro dessa situação, o próprio texto fala questões de desilusão, corações ensopados de lágrimas. Nós estamos atentos a quem está ao nosso redor, nós estamos dialogando com quem está ao nosso redor, nós estamos nos percebendo também doentes. Quantas e quantas vezes a gente não está fazendo isso também?
passando uma imagem de que está tudo bem, está tudo positivo, e lá dentro tem um luto que ainda está sendo resolvido, tem uma perda que ainda está sendo tratada, tem uma agressão que não foi, digamos assim, resolvida, e aí a gente começa a não resolver e a engolir. É o famoso engolir sapo, que muitos falam por aí. E até junto aos alunos, a gente brinca dizendo que a gente não pode engolir sapo, porque de tanto engolir sapo, às vezes a gente coloca um brejo dentro da gente e não resolve. A nossa água límpida, às vezes, ela vai começando a ficar turva de tanta impureza que a gente vai conservando dentro de nós sem resolver. E naturalizando isso tudo, entra um problema muito sério. Que quando eu naturalizo, eu me adequo, eu me adapto, eu passo a fazer. Então, quantas e quantas vezes uma desilusão pode vir a congelar um coração que era tão afetuoso? Quantas e quantas vezes uma mentira contada por alguém não quebra a confiança, e essa quebra de confiança torna, às vezes, até a pessoa agressiva, rechaçando a companhia, afastando a pessoa. E quantas vezes, por exemplo, uma situação de ciúme, a gente agride e se agride verbalmente, fisicamente, mentalmente. E uma coisa que nós não podemos esquecer, queridos amigos, é que nós somos espíritos, espíritos imortais em busca da evolução, caminhando para essa evolução. Momentos felizes são permitidos e possíveis a nós. Porém, a felicidade não é desse mundo. A nossa felicidade não pode caber no outro, ou não deve caber num bem material, ou numa situação positiva aos nossos olhos, mas que pode nos levar à corrupção dentro de uma visão espiritual. Então, seguindo disso tudo, a gente, por exemplo, a própria mensagem citou irmãos com posses materiais, se fazendo valer dessas posses, se fazendo valer de um status e caindo na delinquência. Poxa, Júlio, mas alguém com muito dinheiro e aí vai virar, na linguagem popular, bandido? Não. A delinquência, meus amigos, são os pequenos atos desonestos, são as chances de auxiliar que você já não auxilia e, se possível, tira proveito próprio dessa situação. Aquelas mentiras bem contadas para justificar uma ausência. Isso é delinquência. Essa delinquência, em determinados pontos, a gente vê através do desvio de verba de uma situação governamental, independente do político, casos que possam vir a acontecer. Mas eles também estão num troco errado, que eu aceito e não devolvo. Eu tenho a comida e, às vezes, eu ofereço o mínimo e ainda faço promoção desse mínimo. Delinquência. Eu estou agredindo um irmão, estou violentando uma irmã. Eu não estou sendo humilde e estou ferindo a pessoa auxiliar. E, claro, quanto mais a pessoa tem, se ela não desenvolver bem essa ambição, o que eu chamo de desenvolver bem essa ambição? Não é errado você querer ter. Errado, ou evitável, vamos melhorar, é você querer ter, independente da forma que isso chegue, seja lícito ou não. Então, desvios de verba em empresas, governos e afins, roubos, furtos, independente da forma, golpes aplicados, como, por exemplo, numa atração novelística da atualidade, em que uma instituição falsifica os remédios, independente da consequência relacionada aos seus assistidos, para obtenção de lucro, a delinquência. Então a gente vai vendo que também trabalhar um pouquinho melhor e finalizar esse assunto da delinquência é quando a pessoa que tem acha que pode qualquer coisa em qualquer situação, da forma que for, que tem. Então, se eu estou ajudando o irmão, eu posso mandar na vida dele para ele fazer o que eu acho melhor. Essa é a delinquência. O problema é que, às vezes, é num alto grau e, às vezes, é num grau próximo da gente.
do nosso cotidiano. E seguindo um pouco mais ainda pela mensagem, perdão, quando fala ali da corrosão do coração, da alma, essas doenças, elas são verdadeiros agentes erosivos dentro da gente. O que são agentes erosivos? Se nosso corpo fosse uma camada de solo, dois agentes possíveis de erosão sobre ele: água e vento. Se for granuloso, o vento afasta esses grãos. Se não for muito, digamos assim, sólido, a água pode ir devagarinho abrindo sulcos, abrindo valas, abrindo buracos e deformando. E essas doenças são assim. Como eu tinha falado ainda agora, eu não sou, digamos assim, ciumento, mas se eu começo a dar vazão para uma atitude e começo a me aproximar do ciúme, eu posso vir, sim, a trazer posturas que vão me condicionar ao rótulo de ciumento. E aí, a gente pega no Livro da Esperança, no item 78, ante o Divino Médico, Emmanuel coloca alguns pontos, tipo a oração de São Francisco. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões de cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais de ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade vos libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Ou seja, o Evangelho é o remédio. Nós temos um remédio, um dos nossos remédios é o Evangelho, seja numa leitura, numa reflexão, ouvindo uma palestra, no culto do Evangelho no lar, que é a prática de você fazer uma leitura comentada com os membros da família que estejam dispostos e disponíveis para a reunião, em um determinado local, na sua casa, dentro de um horário e dia da semana pré-estabelecido. E aí o que acontece com isso tudo? Na própria mensagem cita a figura do caleidoscópio. Será que a gente está vendo os outros e se vendo com caleidoscópio? O que eu estou dizendo com isso? O caleidoscópio é aquele instrumento que você observa dentro de um tubo, variadas parcelas de cor, formando mosaicos coloridos, e na verdade não tem nenhum. É a projeção da luz, digamos assim, na direção dos espelhos que tem ali dentro. Será que eu não estou projetando no outro aquilo que eu tenho a melhorar e vice-versa? Não estou projetando em mim algo que o outro precisa melhorar e eu não estou sabendo? Como tratar ou como perceber? Então a gente vai vendo que um dos pontos principais ali é você não, digamos assim, não perceber a ofensa. Mas quando eu falo não perceber, é não ser sensível à ofensa. Quando eu falo não ser sensível à ofensa, é não se ofender. É perceber no outro um irmão enfermo, necessitado de amparo, necessitado de auxílio, muito mais do que a gente, em determinados momentos, porque a gente não tem como mensurar, a gente não tem como medir o tamanho da dor do outro e nem a nossa. A gente sente. E falando em dor, a dor é uma mestra, a dor é uma professora, a dor ensina. Como a própria mensagem disse, suor e sofrimento, medicamentos compulsórios. Ou seja, trabalhar e sofrer o necessário da dor, diante da dor para o aprendizado, são os remédios da nossa melhoria. Nós carregamos bagagens, mas nós criamos bagagens. Então, as dores que nós trazemos
nem sempre são só de vivências passadas. Muitas são dessas. E aí nós vamos analisando, dentro dessa questão, no livro Seara dos Médiuns, no item 80, em Louvor da Esperança, quando a gente fala de não se ofender, quando a gente fala das vivências passadas e presentes, a gente fala de ser luz, a gente fala de buscar a luz, de buscar a melhoria. Dentro dessa busca de melhoria, a gente não se ofende, porque a gente consegue ver no outro um irmão em sofrimento. E diante disso, o livro nos traz a seguinte mensagem: não te faças portador das mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforte e auxilie. Além de não me ofender, vou consolar. Além de não levar uma visão negativa, eu vou levar a paz nas palavras, nos gestos, no caminhar. Enfim, finalizando até essa nossa reflexão, entrando um pouco nessa reta final da nossa conversa, a gente começa a perceber que o Evangelho é o remédio. A dor, além de professora, ela é a médica. Ela é administrada, a médica não, perdão, o medicamento, ela é administrada na nossa enfermidade dentro do que a gente precisa e de acordo com o nosso merecimento. A nossa dor, ela pode ser, digamos assim, expiatória, quando nos vem paralisar, para que a gente aprenda com essa dor, mas não paralisar mentalmente, paralisar diante dos movimentos físicos, por exemplo, ou da impossibilidade de consumir algum alimento, ou da dificuldade de locomoção. Mas também ela pode ser uma dor que é um medicamento um pouco mais leve, para que eu tenha a chance de trabalhar. Deus é soberanamente bom e justo, ele não nos afasta da causa do sofrimento sem que essa causa seja tratada. A forma como vamos tratar e quando vamos começar a tratar é um entendimento que vai para dentro do nosso livre-arbítrio. Joana de Ângeles, por exemplo, ela nos lembra no livro Amor Imbatível Amor, que por coincidência que não existe, né? Na lição 45, Doenças da Alma, o mesmo nome, ela nos lembra da natureza da nossa existência, que ela é realizada dentro de uma tríade: espírito, perispírito e matéria. Do sutil para o grosseiro. Se o grosseiro hoje sofre, ligado ao sutil, que agiu no passado de uma forma que o faz hoje sentir aquela dor. Então, nós não somos vítimas. Nós não somos culpados. Nós somos responsáveis. E como responsáveis, nós vamos cuidar de nós mesmos. Seja com a autoavaliação que Santo Agostinho nos indica, questão 918, prosseguindo a temática 919 do Livro dos Espíritos, que a gente chegue à noite e analise o dia. Não o próximo, ansioso porque ele venha, mas o passado. Quantas vezes eu poderia ter evitado determinada conversa, determinada ação? Será que eu agi corretamente junto a um irmão, um familiar necessitado, que naquele momento estava de forma grosseira, digamos assim, me atacando, me agredindo? Será que eu me perdoo por algo que eu fiz e me culpei logo assim que aconteceu? São análises que cabem a nós. E não tem certo nem errado. Tem erro e tem necessidade de reparação. Nós somos agentes da nossa vivência. Nós somos agentes das nossas vivências. Nós somos atores e autores de um filme que é a nossa vida. Só que a vida não para, a vida continua. O corpo fica e o espírito vivencia outras
experiências com outras roupagens. E, finalizando, dentro de um contexto, digamos assim, de auxílio, a prece é o melhor auxílio. Está na mão de todos, está à mão de todos, mesmo daqueles que não sabem ler ou escrever. Porque não são letras, são sentimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, tem uma coletânea de preces espíritas. E a partir do item 77, 78, 79, são preces relacionadas aos enfermos, independente da natureza da enfermidade, seja do corpo ou da alma. Inicialmente tem um prefácio, uma explicação. A prece do item 78 é uma prece que o próprio enfermo faz, ou seja, se estou sentindo alguma coisa, estou começando a perceber que tem algo diferente. E aí a gente fala também até de doença da alma, mais voltada próxima à doença física, eu começo a orar por mim mesmo. Mas se for no caso de um irmão ou uma irmã que não consiga, o item 79 é um item voltado para preces que vão fazer referência a um determinado irmão, um determinada irmã. A prece é bálsamo. Busca e acha. Buscar e achareis. Se a gente procurar o auxílio aparece. Às vezes não da forma que nós imaginamos um auxílio, como nós falamos no início da nossa conversa. Mas o auxílio aparece, às vezes uma conversa, num programa de televisão, num vídeo curto da rede social, na fala de alguém, numa criança, numa intuição. Mas assim como um rádio, nós precisamos estar sintonizados. Então, dentro dessa sintonia, que ela seja uma sintonia mais fina, seja uma sintonia próxima do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Boa Nova. Exemplo, trazidos da vivência de Jesus na Terra, como nosso Cristo, o guia e modelo a ser seguido. Que nós possamos sempre lembrar de que o jugo é suave e o fardo é leve, daquele que vê Jesus como exemplo. Sabemos que pela natureza das nossas provas, nós estamos um pouco distantes dele, mas como nosso irmão maior, a gente deve se sentir merecedor. A gente deve se sentir, como é que eu vou dizer, acessível aos ditos milagres, no nosso caso, às intervenções diretas ou indiretas da espiritualidade em nossas vidas. Que nós possamos seguir em frente, superando nossas doenças, corrigindo os nossos erros e vendo não somente a nós como ao outro, como uma ovelha daquele pastor que falou que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma vai se perder. Nenhum de nós vai se perder. Nesse momento, agradecemos a atenção, tempo dispensado, esperamos que as reflexões acerca do tema pautem nossos dias e nos fortaleçam nos combates diários. Convido a todos que fechem os olhos, elevem o seu pensamento e agradeça. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela chance de me ver enfermo e reconhecer no outro um irmão que também precisa de ajuda. Que eu possa ser amanhã menos ofendido e menos opressor. Que eu me veja mais filho de Deus do que juiz.
que eu seja mais irmão do que controlador. Que a tua paz permaneça conosco, agora sim. Que assim seja. Graças a Deus.